Salve Maria, tudo bom com vocês? Então vamos começar a nossa aula dessa semana, né? Desse final de semana. Estou vendo hoje na segunda-feira, mas é a aula desse final de semana. Começa rezando Ave Maria, em nome de Pátria, Filho, Espírito e Santo, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra, amém. Em nome de Pátria, Filho, Espírito e Santo, amém. Vamos concluir então hoje aqui essa parte que fala uma forma geral sobre os sacramentos, né? A gente foi até aqui na página 67, acho que até o ponto 9 ali, podemos resistir à graça de Deus? E assim o nosso livrinho diz, sim, podemos resistir à graça de Deus, porque Ele não nos tira a liberdade, não o devemos fazer, porém. Então, olha só, Deus derrama graça sobre a gente, mas que essa graça possa agir na nossa vida, como eu expliquei vocês em sala de aula, você lembra que é o negócio da luz, do interruptor, né? Para que a graça possa agir, a gente tem que corresponder à graça. Eu posso não corresponder à graça. A maior parte do tempo nós não correspondemos às graças de Deus. Se todas as pessoas correspondessem plenamente às graças que recebem de Deus, o mundo era o paraíso. Esse mundo que a gente está vivendo. Não seria o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo de pecado porque as pessoas não correspondem a essas graças. Deus envia graça a todo mundo. Mesmo aquela pessoa que estiver em pecado mortal, essa pessoa recebe graças de conversão, graças para a pessoa se arrepender, graças para a pessoa se corrigir e voltar para o caminho de Deus, voltar na amizade de Deus, né? Então Deus está sempre agindo na vida da gente, mas nós podemos negá-la. O livre-arbítrio, como eu já falei para vocês, é a liberdade que Deus nos deu de consentir com os bens que Ele quer nos dar. Então, o livre-arbítrio permite, a ideia do livre-arbítrio é que nós, de nossa parte, com nossa liberdade, nossa própria consciência, nossa própria vontade, por nós mesmos, correspondamos às graças que Deus nos envia. Só que para poder eu ter a liberdade de dizer o sim, abre-se uma janela para o não. E as pessoas podem usar essa janela para dizer não e rejeitar as graças de Deus. O que a gente não deve fazer, porque é através dessas graças que a gente chega à santidade, né? Nosso livrinho ainda diz assim, por que meio Deus nos comunica a sua graça? Deus nos comunica a sua graça principalmente nos sacramentos. Entramos nos sacramentos. Não é só nos sacramentos, né? Na oração, por exemplo, a gente recebe graça, mas as graças do sacramento são graças especiais, como eu já falei para vocês, que eu só recebo naquele sacramento. A graça que eu recebo no batismo é só no batismo que eu recebo aquela graça, a graça santificante, como falamos um pouco antes, né? A graça que eu recebo do perdão dos pecados, eu só recebo na hora que eu me confesso, aquela graça especial para eu voltar à amizade de Deus. É óbvio que tem alguns momentos em que Deus também derrama graças parecidas, né? Para os pecados veniais podem ser apagados, quando, por exemplo, na missa, eu faço ali antes da oração da coleta, o ato penitencial. Então, naquele momento, pecados veniais são apagados, mas os pecados veniais, os pecados mortais, né, aqueles pecados contra a lei de Deus, os 10 mandamentos, de matéria grave, esses não, só na confissão, né? Como também a graça que eu recebo na hora da comunhão eucarística, só recebo naquele momento, não tem outro lugar. A graça do matrimônio, que eu recebo só no matrimônio, só na hora que é realizado aquele sacramento ali, que eu recebo aquela graça. Não tem nenhuma bênção que isso iguale, né? A graça na hora da ordem também é a mesma coisa, só naquele momento que a pessoa é ordenada. Não tem outra graça, outra forma de se ordenar a pessoa não ser realizando o sacramento da ordem, né? A unção dos enfermos é a mesma coisa, só na unção dos enfermos que eu recebo uma graça especial, ou para cura, ou para me preparar para a minha passagem, né? Então, são graças específicas para momentos específicos. Só que esse itinerário dessas graças, a frequência desses sacramentos, eu falei que vocês têm sacramentos que a gente faz ele frequentemente, outros é uma vez na vida só, né? Por exemplo, o batismo, né? Outros não, eu posso comungar 2 vezes por dia, né? Então, eu sendo frequente aqueles sacramentos me levam à santidade, ou me dão forças para lutar contra os pecados, contra as tentações, contra as questões da vida. Então, as principais graças que Deus derrama na nossa vida, derrama através dos sacramentos. O que se entende por sacramento? Por sacramento se entende um sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Jesus Cristo para nos santificar. É uma coisa interessante, né? Como comentei com vocês. O sacramento, na hora que é realizado o rito daquele sacramento, do batismo,
comunhão eucarística, também da crisma, né? Eu tinha esquecido de falar antes da crisma, né? Da crisma, esses sacramentos, na hora que eles são realizados, o rito tem uma forma, né, de se realizar aquele rito que tangibiliza algo intangível, ou seja, traz para a nossa vida no cotidiano, demonstra para a gente visivelmente algo que está acontecendo invisivelmente. Traz para o natural algo que está acontecendo no espiritual, como eu comentei com vocês. Então, na graça do batismo, nossa alma é como que lavada do pecado original. Então, no batismo, na hora que vai batizar lá a criança, por exemplo, o padre vai e joga água na cabeça da criança, simbolizando esse lavar, né? A água é usada para lavar as coisas, né? Então, eu expliquei isso para vocês, né? Então, os sacramentos têm essa característica de visivelmente demonstrar, quer dizer, externamente mostrar algo que está acontecendo espiritualmente. Por que chamam os sacramentos sinais sensíveis? Chamam-se sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas visíveis, como eu estou falando, a graça que eles produzem na alma, aquilo que é realizado na alma, então é mostrado, né, com sinais sensíveis ou visíveis aquilo que está acontecendo na alma da pessoa. Vamos explicar isso com um exemplo. Está falando aqui, por exemplo, no batismo, o derramar da água na cabeça da criança e as palavras eu te batizo, isto é, te lavo, te purifico, são um sinal sensível da graça que dá o batismo. Porque assim como a água lava o corpo e o purifica, assim a graça conferida pelo batismo nos purifica do pecado. Simples de entender, né? Como se santificam os sacramentos? Os sacramentos nos santificam, dando-nos ou aumentando em nós a graça, que nos torna santos e agradáveis a Deus. É o que eu estou falando. As principais graças recebemos no sacramento. Então, através do sacramento, da frequência, aquilo vai atuando na minha vida, na minha alma, de forma a me santificar. Quer dizer, cada vez que eu me confesso, não só eu sou perdoado dos meus pecados, mas eu recebo uma graça para eu ser mais forte, para conseguir lutar contra a tentação daquele pecado novamente, né? Então, o sacramento me fortalece nessa luta contra o pecado e contra o mundo. Porque chamam de sacramentos dos vivos, né? Não cheguei lá. Os sacramentos dão sempre a graça a quem os recebe? Sim. Os sacramentos dão sempre a graça, contando que se recebam com as necessárias disposições. Vou dar um exemplo para vocês. Então, sempre que eu participo de um sacramento, eu recebo aquela graça. Mas desde que algumas disposições sejam observadas. Por exemplo, se eu estou em pecado e vou comungar, aquela comunhão é sacrílega. Porque para eu comungar eu preciso estar em estado de graça. Então eu preciso antes ir me confessar para eu poder comungar. Então se eu me comungo em pecado, não só não recebo a graça, como eu cometo um pecado mais grave ainda. Outra, eu vou me confessar, mas eu não me arrependi. É da boca para fora. Aí eu vou lá me confessar, acho que eu recebi a graça, perdão dos pecados? Não. Se não tiver arrependimento, não tem perdão dos pecados. Outro, o matrimônio precisa de determinadas coisas, tem determinadas condições para que o matrimônio se realize. Aquelas condições não estavam presentes, não falei para ninguém, ninguém sabe. Vou lá e me casei na igreja, aquela graça do matrimônio eu não recebo. Porque as condições para o matrimônio não estavam presentes. Pode, inclusive, se depois descobrir isso e dizer que aquele matrimônio foi nulo. Então, existem algumas disposições para eu receber as graças dos sacramentos. E elas têm que estar presentes no momento em que eu vou participar daquele sacramento, né? Quem deu essa virtude ao sacramento? Foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que deu essa virtude aos sacramentos pela sua morte e paixão. Jesus é que trouxe para a gente os sacramentos e deu à igreja a prerrogativa de entregar esses sacramentos à humanidade, né? Então Jesus criou os sacramentos, né? Ele que instituiu os sacramentos, e ele deu a prerrogativa à Igreja Católica, o munus, a responsabilidade até, mais do que o munus, a responsabilidade de ministrar esses sacramentos ao povo de Deus. Jesus Cristo é mandado, a igreja tem que fazer isso. Está lá na Sagrada Escritura, por exemplo, uma parte que diz assim: ide e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem que nosso Jesus Cristo dá aos seus discípulos e à igreja é que ela vá à frente, saia missionária, batizando a todos. Não é proselitismo, não. É cumprir a vontade de Deus.
Quais são os sacramentos? Então, vamos lá. Batismo, confirmação, crisma, eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Como se dividem os sacramentos? Os sacramentos se dividem em sacramentos de mortos e sacramentos de vivos. Ué, de mortos? Eu dou um sacramento para quem morreu? Vamos lá, vamos explicar. Os sacramentos dos mortos são dois, batismo e penitência. Porque essa morte aqui é a morte no espírito. Quem nasceu e não foi batizado não está no estado de graça, então está morto do ponto de vista espiritual. Quando eu sou batizado e o batismo limpa a mancha do pecado original e me concede a graça santificante, eu venho à vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da graça. Então, é um sacramento que é dado para quem está morto espiritualmente ou na graça. E a confissão, a mesma coisa. Então, fui batizado, me segui minha vida, cometi um pecado. Cometi um pecado, estou na inimizade de Deus, estou morto para a vida da graça, estou morto espiritualmente. Aí eu vou lá, me arrependo, confesso, recebo a remissão dos pecados, volto à vida, volto a estar no estado de graça. Então quem está no estado de graça está vivo. Quem não está no estado de graça está morto. Por isso que sacramento dos mortos e dos vivos. Por que se chama sacramento de mortos? Estava dizendo aqui, o batismo e a penitência chamam-se sacramento de mortos porque conferem a vida da graça aos que estão mortos pelo pecado. Quantos são os sacramentos dos vivos? Os sacramentos dos vivos são os outros, né? Crisma, eucaristia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Por que se chama o sacramento dos vivos? Chama-se o sacramento dos vivos porque devem ser recebidos em estado de graça. Então vocês que vão se crismar, antes de se crismar, vocês têm que se confessar. Tem que estar em estado de graça para receber o crisma. Tem que estar em estado de graça para se casar. Então os noivos, antes de se casarem, têm que se confessar para estar em estado de graça para poder se casar. Tá? Então são pessoas que estão em estado de graça podem receber esses sacramentos, por isso eles são chamados de sacramento dos vivos. Por que se chama sacramento dos vivos? Está aqui. Chama-se sacramento dos vivos porque devem ser recebidos em estado de graça. Quer dizer, quem não estiver em estado de graça não pode receber esse sacramento. Que graça confere o sacramento dos vivos? O sacramento dos vivos confere um aumento da graça santificante, olha só, me torna mais santo, que já deve existir na alma de quem recebe. Então, sou batizado, posso receber o crisma, no crisma eu vou receber uma infusão de dons do Espírito Santo que fortalece aquilo que eu já recebi no meu batismo. Deve existir na alma de quem recebe, e a graça sacramental, própria de cada sacramento. Então, olha só, toda vez que eu participo, que eu recebo algum sacramento, qualquer que seja, ele fortalece a minha graça santificante, ele me fortalece no caminho da santidade e confere a graça sacramental própria daquele sacramento. Então, quando eu sou realizado um matrimônio, aquele casal vai lá de frente à igreja, né, e se compromete um com o outro a viver juntos, né, diante de Deus, esse sacramento do matrimônio, recebe uma graça que fortalece a santidade de cada um e recebe uma outra graça especial do matrimônio que confere àquele casal uma vida única. Deus passa a vê-los como um só. E essa graça, ela é em função de que um santifica o outro, sim, como vimos, mas também da criação dos filhos, da vida cotidiana, da luta no mundo que está vivendo em união. Então, o matrimônio tem uma graça especial sacramental do matrimônio e também essa graça vai e fortalece a graça santificante que já estava na minha alma. A mesma coisa com a Eucaristia. A Eucaristia confere uma graça especial sacramental, Deus está em nós naquele momento, fortalece aquela graça santificante que já está em mim, mas como me concede uma graça especial ali como falei aqui da confissão também. A confissão fortalece a graça santificante e me confere uma graça especial para remissão daqueles pecados. É assim, tá? Então, sempre fortalece a santificação. Quem é frequente aos sacramentos, caminha mais fortemente e a cada vez, né, que toma aquele sacramento, mais fortemente aumenta em si a santidade, ou a vontade pela santidade, ou a busca pela santidade, ou a combatividade em busca da santidade. Além da graça sacramental própria do sacramento. Que pecado cometeria quem recebe nos sacramentos dos vivos, sabendo que não está na graça de Deus? Então, como eu falei aqui agora, estou em pecado e vou lá e comungo.
Quem recebesse o sacramento dos vivos sabendo que não está na graça de Deus, cometeria um grave sacrilégio. É o que eu estou falando com vocês aqui. É uma ofensa absurda. Né? Quais são os sacramentos mais necessários para a salvação? Os sacramentos mais necessários para a salvação são dois: o batismo e a penitência. O batismo para todos, a penitência para os que cometeram pecado mortal depois do batismo, que no mundo de hoje, vamos lá dizer, raríssimos no mundo, talvez, não vivam isso. A grande maioria acaba cometendo algum pecado na sua vida depois do batismo. Né? Então, esses são os principais para a salvação. Então, para minha salvação, eu preciso estar em estado de graça, só isso. Para estar em estado de graça, eu preciso ter sido batizado, e se cometi algum pecado, eu tenho que ter recebido a remissão daqueles pecados. Estando assim, eu estou apto a ser salvo, estou no caminho da salvação. Quer dizer, uma criança que não fez a primeira comunhão ainda, estando nesse estado de graça, ela é salva, morrendo nesse estado de graça, ela vai ser salva. Um adulto tem essa questão da Eucaristia. Né? Diz assim nosso Senhor Jesus Cristo: quem não comer do meu sangue, não beber do meu... Quem não comer do meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, não terá a vida eterna. Então Jesus diz que quem não comunga, não vai para o céu. Obviamente que a comunhão vem a partir do momento em que a pessoa fez a primeira comunhão, por exemplo aqui. Em alguns lugares do mundo não tem a disposição à comunhão. Então a igreja entende isso assim dessa forma, né? Que se eu estou com a alma voltada para Deus, e eu só não comungo porque ali naquela região não tem, por exemplo, uma pessoa que mora na Amazônia, imagina, a pessoa não consegue comungar todo domingo. Daí da igreja só ter feito pelo menos comigo uma vez ao ano, né? Mas eu coloco sempre as pessoas, Jesus Cristo falou isso, é muito importante a Eucaristia. Quem não comunga não está no céu, posso confirmar isso para vocês. Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é a Eucaristia. Porque não só contém a graça, mas ainda o mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. É o maior. Sem o batismo eu não posso me comungar. Mas a comunhão é o maior dos sacramentos. A ponto de Jesus Cristo ter falado isso que eu falo com vocês. Então eu digo para vocês, estão em idade adulta, são batizados, essa pessoa não tem motivo para não estar vivendo na graça de Deus, quer dizer, tem aí a penitência, o sacramento da penitência à sua disposição, e tem condição de comungar. Então essa pessoa tem que estar comungando. Um adulto batizado que não comunga, né, ainda mais a gente que tem acesso a igrejas, a missas e tudo, essa pessoa, eu digo para vocês, está em grande falta com Deus. Quais são os sacramentos que se recebem uma só vez? Os sacramentos que se recebem uma só vez são três: o batismo, a crisma e a ordem. Batizado vai ser batizado para sempre, não tem jeito de ser desbatizado. Crismado vai ser crismado para sempre, não tem jeito de ser descrismado. Ordenado presbítero vai ser ordenado presbítero, vai ser padre para sempre. Pode acontecer de alguém que tenha, um sacerdote, que tenha caminhado mal na vida e que tenha sido excluído da vida eclesial. A Santa Sé pode fazer isso, excluir aquela pessoa da vida eclesial, quer dizer, aquele sacerdote ele não tem mais autorização para realizar missas, para ouvir a confissão, para realizar crisma lá uma vez ou outra, que for possível, para ministrar a unção dos enfermos, ele não tem mais essa autorização. Tá? Aí ele vive uma vida como se fosse civil, mas na alma continua sendo um sacerdote. Essa marca não sai mais. Perigoso isso, né? Uma vez eu falei com uma pessoa que a pessoa pode cometer, foi um sacerdote, cometeu os maiores pecados do mundo, vai para o inferno como sacerdote. Imagina que coisa triste. Por que esses três sacramentos, o batismo, o crisma e a ordem, só se recebem uma vez? Esses três sacramentos, o batismo, o crisma e a ordem, só se recebem uma vez porque cada um deles imprime caráter. Né? A gente diz que é uma marca indelével. Você passa, muda a pessoa passa a ser outra coisa, não dá para voltar atrás. Né? Ela passa a ser outra coisa. Então agora ele passou a ser filho de Deus, não é mais aquilo que ele era antes. É como, por exemplo, uma borboleta que saiu do casulo. Ela não consegue mais voltar para o casulo, agora ela é borboleta a vida inteira. Mas eu queria voltar a ser casulo, não tem mais jeito. É como o pintinho que saiu do ovo, ele não volta mais a ser ovo, ele vai ser pintinho. Deu para entender? Não dá para voltar atrás, ele não é mais aquilo, agora ele é outra coisa.
que é o caráter que imprime cada um desses três sacramentos, batismo, crisma e ordem? O caráter que imprime cada um dos três sacramentos, batismo, crisma e ordem, é um sinal espiritual impresso na alma para sempre. Você vai ser sempre aquilo agora. Não tem jeito. Ainda que você não honre aquilo, que você não viva daquela forma como te exigiria aquele estado novo, é aquilo ali que você é a partir de agora. Para que serve o caráter que esses três sacramentos imprimem na alma? O caráter que esses três sacramentos imprimem, batismo, crisma e ordem, imprimem na alma, serve para marcar-nos no batismo como membro de Jesus Cristo. E você sempre assim. Na crisma, como os seus soldados. E você sempre assim. Ainda que eu não queira lutar, eu vou ser soldado. Ainda que eu não seja um bom filho de Deus, continuo sendo filho de Deus. E na ordem, como seus ministros. Ainda que eu não queira mais ser, eu ainda sou como um ministro de Deus. Né? Que se requer para que haja um sacramento? Para que haja um sacramento, três coisas se requerem. A saber, matéria, forma e ministro. Nós vamos falar de cada um, vamos explicar cada um desses aí, né? Que tem a intenção de fazer o que faz a igreja quando ministra os sacramentos. O que é a matéria dos sacramentos? A matéria do sacramento é a coisa sensível de que se usa para ministrá-lo, como, por exemplo, a água natural no batismo, o óleo e bálsamo no crisma. Então, a água é a matéria do sacramento do batismo. Que é a forma do sacramento? A forma do sacramento são as palavras que se proferem na administração deles. Então, por exemplo, no caso do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. Que é o ministro do sacramento? O ministro do sacramento é a pessoa que confere o sacramento. É aquele que está responsabilizado pela igreja para ministrar aquele sacramento. Por isso que é o ministro do sacramento. E cada sacramento tem um ministro ordinário especial. Batismo, por exemplo, é o sacerdote, pode ser o diácono, pode ser o ministro especial da Eucaristia e, em casos especialíssimos, pode ser um batizado. Tá? Alguns teólogos dizem até que nem precisa ser batizado. No crisma tem que ser o bispo. Mas o bispo teve um problema. Ele pode nomear alguém para substituí-lo, mas é o bispo. O matrimônio pode ser o bispo, o sacerdote e o ministro. Né? Não pode ser um outro batizado, mas o ministro da Eucaristia, por exemplo, pode fazer isso. Né? Aos santos enfermos, só um sacerdote, ou o padre, ou o bispo, ou o papa. Né? Então, a ordem, só o bispo. Então, cada sacramento tem um ministro específico, ordinário, que a gente diz, para ministrar aquele sacramento. Deixa eu só ver aqui que horas tem, gente. Tá. Bom, essa é uma visão geral sobre os sacramentos, da importância dos sacramentos e o que são os sacramentos. Mas, a partir da próxima aula, vamos começar a falar de cada um, começando pelo sacramento do batismo. Tá? Vamos explicar cada um e vamos nos deter um pouco mais em alguns deles. Tá? Crisma, obviamente. Mas também na Eucaristia. Eu quero falar na Eucaristia um pouquinho sobre a missa, como participar da missa. Tá bem? Então, terminamos aqui esse capítulo, essa parte dessas aulas, que dão uma geral sobre o sacramento. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu tento responder. Tá bem? Vamos terminar rezando a Ave Maria, então, nessa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, pois nunc et in hora morte nostra. Amém. Domina nossa Fátima, ora pro nobis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, tenha uma excelente semana.